Olá, meu nome é Luiz Guedes e eu sou professor e coordenador do Pós-MBA USP, junto com a professora Adriana Marotti. É um prazer estar aqui e hoje a gente vai falar de um tema que me é muito caro e é muito caro também para a economia nacional, que é a inovação aberta. Para isso a gente vai receber um ilustre convidado que, além de uma pessoa muito gentil, muito cordial, sempre que pode nos recebe com muita atenção, tanto aqui como lá na casa dele, no trabalho dele, que é o Luiz Carvalho, que é do PIT, do Polo Tecnológico, Polo de Inovação Tecnológica de São José dos Campos, um dos maiores do país, se não o maior do país. Vamos escutá-lo sobre isso também e discutir sobre como a inovação aberta pode ajudar as empresas grandes, as empresas pequenas e o país, no fim das contas. Me acompanha nessa. Luiz, meu caro, um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu. Vamos então falar. Eu queria, por favor, que você começasse essa conversa aqui pedindo que você se apresentasse para a galera que nos ouve, que nos vê. Qual é um pouco da sua história, onde você veio e onde você trabalha hoje. Muito bem. Professor Guedes, equipe FIA, todos que estão nos acompanhando, muito obrigado pela oportunidade. Um prazer e uma honra estar aqui com vocês mais uma vez. Mais uma vez. Muito resumidamente, a minha trajetória, eu sou engenheiro de formação, engenheiro de computação. Comecei minha carreira aqui em São Paulo, como muitos engenheiros, trabalhando no setor financeiro, consultorias, bancos. E há cerca de 12 anos fiz uma mudança grande, fui para São José dos Campos e comecei a fazer parte do PIT, Parque de Inovação Tecnológica, que era, digamos, uma startup na época. Se desenvolveu muito nestes últimos anos. E hoje a gente, de fato, está entre os maiores do país, e se não o maior do país. Então, a gente está hoje, e a minha posição é como um líder da estrutura de negócios corporativos, grandes empresas, startups e universidades, juntando os instrumentos de fomento para gerar negócios para o PIT e para a sociedade. O PIT é o Parque de Inovação Tecnológica. Isso. E mudou de nome recentemente, né? Exatamente, Teve todo um rebranding. Eu até me atrapalho um pouco na hora de falar, porque eu me confundo todo mundo. contigo. Todo mundo, todos. Inclusive eu também. Mas nós chamávamos Parque Tecnológico de São José dos Campos. No ano passado, no final do ano, a gente passou a chamar Parque de Inovação Tecnológica, até pela palavra inovação, está muito forte, ser muito orientada a negócios. Então, essa nossa mudança tem toda a ver com o crescimento do PIT, com novos setores que a gente tem abraçado e uma estratégia ainda mais ampla. Lembrando rapidamente, o PIT, ele implementa o conceito do que é um parque tecnológico ou um hub de inovação. Muito da literatura global, a gente fala de quádrupla hélice ou tríplice hélice, mas como é que a gente conecta empresas de todos os portes, universidades, centros de pesquisa, governo, todos os níveis, municipal, estadual, federal, com a transversal, aí entra a quarta componente da hélice, que é a sociedade, trabalhando junto e para a sociedade. Então, a nossa equipe de gestão lidera e articula tudo isso e faz essa hélice girar, promovendo, no fim do dia, desenvolvimento econômico e social para São José, para a região, para o país e também para o mundo. E o conceito de parque tecnológico é esse mesmo, é de integrar essas, essas asinhas? Exato. Quando a gente pega parques e regiões tecnológicas do mundo todo, vamos falar do Vale do Silício, por exemplo, que é muito clássico, o próprio Instituto Fraunhofer, quando a gente fala da Alemanha, vários ambientes na China, aqui, é sempre o mesmo conceito. Como é que a gente conecta e articula empresa, universidade, governo, junto e para a sociedade. E a busca aqui é a busca por sinergia. Isso. Então, a escola ter vazão para os seus alunos e alunas para trabalhar em empresas que são inovadoras, as empresas terem mão de obra qualificada ali próxima e disponível, o governo com instituição de fomento e atenção sobre aqueles empresários e empresárias. É esse o rolê. Exatamente. É um grande instrumento de desenvolvimento econômico e social, que pode ser de origem pública, de origem privada ou de ambos. No nosso caso, a gente começou com uma origem município de São José dos Campos, que ainda é o nosso principal mantenedor. Hoje o PIT tem projetos e ações em mais de 30 municípios do país. Que não são da redondeza. Exatamente. De várias regiões. E crescendo.
com isso, a gente faz exatamente isso que você comentou. Como é que a gente cria um ambiente que proporciona que um aluno que acabou de se formar no ITA, por exemplo, que está lá em São José, ou na Unifesp, que ele possa ou trabalhar numa empresa ou empreender. E no PIT, cada vez mais a gente tem essa diversidade de casos. Muita gente, sim, se forma e vai trabalhar, mas muita gente se forma e vai empreender. E a gente tem várias startups, por exemplo, de itianos que estão lá, da Unifesp, que está lá, né, são faculdades de engenharia e ciências exatas, e que as pessoas começam a empreender. E aí entra muito o papel de um ambiente de inovação como a gente, para que você tenha as condições, né, ambientais, digamos assim, para que a pessoa que queira empreender, elas tenham as conexões, possa fazer uma prova de conceito numa empresa grande para testar, tenha recurso financeiro de uma FAPESP, por exemplo, que é a Fundação de Pesquisa, e o nosso papel como entidade gestora de um parque tecnológico é fazer de tudo, né, para proporcionar um ambiente acolhedor, estimulador, para a turma se desenvolver. E vamos combinar que engenheiro não sabe nada de administração. Pois é. Quando sai da faculdade, né? Sim. Que foi o meu caso. Sim, o meu também. Certamente então. do amigo também. Então, ter uma instituição que já acumula conhecimento para que acelere a curva de aprendizagem, principalmente de engenheiros e engenheiras, acho que é uma coisa notável, né? Esse ponto que você comentou, ele é cirúrgico. E dando exemplos, né? Muitos saem engenheiros, e como engenheiro a gente busca a perfeição, a solução ótima, e às vezes uma mentoria de um ambiente de inovação, por exemplo, lá, ao invés de você buscar uma solução que seja 300% eficiente, faz uma que é 80%, atende o que o mercado precisa e depois você vai melhorando, mas faz o negócio girar. A gente aprende como uma curva, como um S, né? Isso. Então, trazer o S mais para ficar mais em pezinho, né? Isso, sim. Acelerar a curva de aprendizagem. E isso proporciona saltos como a gente tem hoje. Né? Hoje, o PIT, a gente tem mais de 500 empresas associadas. Cerca de 200 fisicamente ali. Dessas 200, aproximadamente 100 são startups. Uma startup tem o quê? 4 funcionários? Pois é. Sim, tem dois grandes tipos de startups que a gente pratica na metodologia e também, de certa forma, no mercado. Tem as startups que a gente chama de growth, que são aquelas que estão começando, que é nessa linha que você falou, 3, 4 funcionários, testando um produto. E um outro tipo que é o scale-up. Ali a gente está falando de 30, 40 funcionários, já tem um produto, já fatura seus 5, 10 milhões ano ou mais, já recebeu investimentos. Né? Então tem esses dois grandes tipos. O conceito é um pouco controverso. Eu gosto de imaginar uma startup como uma empresa que ainda está testando, né? Sim. Se ela tem um modelo de negócio estável, já é uma empresa, vamos chamar de empresa nascente, uma pequena empresa e tal. O scale-up está naquele limbo ali, né? Exato. Tem as teses, né? Sim. No fundo... O pitch abarca todas elas. Todos os CNPJs. Desde CPF até quem quer empreender. Sim. Existe o programa de entrada. Sim. Até os CNPJs de qualquer dimensão. Um outro polo tecnológico grande no Brasil, além do pitch? A gente tem alguns, né, muito bons. O pitch tem uma vocação, desculpa, vou emendar uma pergunta na outra. O pitch tem uma vocação aeroespacial? Teve. Hoje tem mais do que isso também. Para os colegas que nos ouvem e nos veem, São José dos Campos é a meca aeroespacial do país. Vou voltar um pouquinho no tempo, então, para comentar. O pitch tem cerca de 20 anos de operação e de vida. Ele foi criado como uma política pública do município exatamente para ajudar o desenvolvimento econômico, que naquela época ele era concentrado muito em aeroespacial por conta de ITA, de Embraer, DCTA, Ministério da Aeronáutica, e tá ótimo e que bom que é assim. Que bom que é assim. Agora, como é que a gente traz outros setores da economia? E aí vem o pitch, nessa história toda. Então, por isso que eu comentei que já foi vocacional, se a gente olhar, quando eu cheguei, talvez 80% do que tinha lá era aeroespacial. Hoje, está bem distribuído. E não é porque o aeroespacial diminuiu, pelo contrário, cresceu também. Mas vieram outros setores. Né? Sim, aí eu perguntava para você de outros do país. Isso. Boa. A gente tem, né, grandes números, cerca de 300 ambientes de inovação e incubadoras, aceleradoras dentro do chapéu todo de inovação no país. Só que dentro desses 300, você tem um espectro, uma divisão daqueles que estão começando, daqueles que ainda não tracionaram. Então, quando você começa a quebrar, se a gente pensar em termos de
maturidade, que entrega quádrupla hélice, que implementa, a gente está falando de uns 10 robustos. Sim. E aí dentro desses 10 tem vários exemplos. Por exemplo, o Parque Tecnológico do Rio de Janeiro, da UFRJ. Ele é muito bom, tem bastante pesquisa, tem empresa lá dentro. Petróleo. Isso, exatamente. É um outro direcionamento. Quando a gente olha Sorocaba, também tem um parque tecnológico Qual que é a vocação crescente lá, mais pro automotivo, automotivo? por conta das montadoras ali. Tem outras áreas ali, mas tem mais. Tem o César, não tem? Isso, Porto Digital. Porto Digital. Lá em Recife, que o César, na parte digital, faz parte, então... Que a vocação é ciência da computação. Exatamente. Então, parece que eles têm nascem ao redor de uma vocação, você acha? Isso. E, perfeito. Vou fazer uma derivada aqui no conceito. Nós, como PIT, com esse aprendizado, né, nós fazemos a implantação, gestão e operação de outros ambientes de inovação. Que legal. Como, por exemplo, a gente está fazendo em Maricá, no Rio de Janeiro, Campo Grande, Mato Grosso, Jacareí, aqueles mais de 30 municípios que eu comentei, tem esse tipo de projeto. Por que eu comentei isso? Porque a primeira etapa que a gente faz, quando vai falar se vai fazer uma incubadora, uma aceleradora, um parque, é o estudo vocacional da região. Então, assim, por exemplo, o que é esse estudo vocacional? Que tipo de universidade eu tenho ali na região? No caso do Rio, óleo e gás, porque eu tenho Petro, tenho SEMPES, tenho um monte, né? O maior centro de pesquisa do país. Exato. Quando a gente fala de Sorocaba, como eu falei, o setor automotivo é muito forte. O César, o Porto Digital já tinha... Exato. Então, assim, olhar o que já é forte para você aproveitar essas forças favoráveis. Claro. E depois você vai construir do zero é um esforço muito grande. Sim, e tem uma incerteza bem maior. E uma incerteza bem maior. Então, inovação não é necessariamente fazer uma coisa nova, é fazer uma coisa nova que tem a chance de dar certo. Isso, né? Exato. Sim, senão vira muito maluquice. Muito tigrinho pro meu gosto. Né? Né? Exato. E quando a gente deriva aqui do polo do parque tecnológico para a inovação aberta, né, que são temas correlatos ali e tal, que andam bem perto um do outro. A inovação aberta não é um tema novo. A gente efetivamente já vinha fazendo isso há muito tempo. O Chesbrough deu um nome bonito para ela, que pegou, e ele foi muito feliz e competente em fazer isso. E hoje você vê a cena de inovação aberta no Brasil crescente, estável, diminuindo. Para onde você vê? Legal. Em particular, a opinião e vivenciada nesse ecossistema nacional é que ela está crescente. E crescente de uma forma acelerada. Uau. Então, a gente tem visto cada vez mais casos, né? E um vai estimulando o outro, porque uma empresa viu, que a outra fez, teve resultado. Um efeito de contágio. Sim. E aí entra muito o papel dos ambientes de inovação para acelerar, para dar segurança jurídica, para criar um ambiente, criar e fortalecer um ambiente de segurança com grandes empresas, startups. E, falando muito simplisticamente, o conceito da inovação aberta é exatamente uma grande empresa, né, demandar serviços que ela, ao invés de fazer sozinha, verticalizar tudo, ela contrata startups, centros de pesquisa, os dois juntos, e ela consegue ter resultados mais acelerados, inovadores e muitas vezes com custo menor, na maioria das vezes. E quando você fala acelerado, essa aceleração se dá pelo lado da oferta ou da demanda, vamos dizer assim, pelo lado da grande empresa que quer contratar startup, ou o fato de ter muitas startups que querem ser contratadas por grandes empresas, ou a mistura dos dois? A mistura dos dois, né? Tem várias formas de olhar o conceito, né, da startup, como você comentou, mas se a gente olhar um dos conceitos, como empresa de base tecnológica, que pode ter até 10 anos de operação e derivadas, quando a gente fala nesse número, a gente tem cerca de 100 mil startups de base tecnológica no Brasil. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, mas a ordem de grandeza é por aí. E quando a gente vê, dentro do Porto Digital, dentro do PIT, lá em São José, Sorocaba, no Rio, tem muita coisa boa. Muita coisa boa. Então, o Open Innovation é como se a gente conseguisse orientar um imã, né, para puxar e demandar toda essa base que é boa e que muitas vezes ainda não está conectada com a demanda, uma demanda grande de grandes empresas. Então, a gente pega um caso que ela pode contratar uma startup e, mais uma vez, entra o papel do ambiente de inovação para falar, olha, essa startup tem track record, está aqui há 3 anos, nunca teve problema, tem solvência financeira e vários fatores. A empresa pode fazer tudo isso sozinha?
Pode. Sempre pode, né? Assim como pode fazer o trabalho de portaria. Exato. Segurança. Exatamente. Sempre pode. A questão é, vale a pena? Isso. E aí é muito da estratégia do board, do C-Level, do CEO, do CFO, da turma toda C-Level, de dosar até onde ela vai fazer sozinha e o que é que ela quer olhar para fora. Que é um make or buy, que é uma decisão já tão estudada, né? Sim. Há tanto tempo que a administração estuda isso, que eu faço ou eu compro. Tem vantagem e desvantagem dos dois lados e tal, e depende um pouco do perfil dos administradores da companhia. Exato. Nós já vivenciamos situações em que houve troca de board e de CEO, que um tinha uma orientação mais fechada, o outro tinha uma orientação mais aberta. E o contrário também. Então, vai muito Quem é o patrocinador principal pelo lado da grande companhia? É o CEO? É o CEO. É o CEO. CEO, pelo menos nos casos que a gente tem trabalhado e observado no mercado, é o principal patrocinador. Se ele não comprar, ele ou ela não comprar a ideia, vai ser difícil. Bem mais difícil. Bem mais difícil. Porque aí entra uma outra questão, né? Falando de uma forma mais geral, pelo menos no Brasil, muitas vezes a inovação ela é vista como um custo. E aí quando a gente consegue defender a tese, é incrível. Defender a tese que, olha, na verdade isso aqui é um grande investimento que vai te reduzir custos e trazer novas receitas. É um investimento de risco, né? Sim, sim. Mas chamar de custo é sacanagem. Sim, mas acontece. O famoso é raro, mas acontece muito. Acontece, já então, aí entra o nosso papel como ambiente de inovação, que a gente vem com a teoria, por exemplo, com vocês, com o arcabouço, e com os dados empíricos. Olha, foi assim, os resultados são esses, tais. E com isso você promove mudanças radicais e positivas para as empresas. Muitas. E é o que a gente vivencia hoje no pitch, o que a gente faz com Nestlé, por exemplo, com Parker. Tem muitos cases, felizmente. E, voltando, a porta de entrada, principalmente, é no CEO. Ele entendendo e abraçando, falando, vamos lá, ok. Que interessante isso, porque quem é que pode sensibilizar o CEO, a CEO, para essa pauta? É o conselho? É a pressão dos pares? É a academia? A gente já teve... O próprio polo? Isso. A gente já teve todos esses casos que você comentou. Né? A gente teve situações onde nós fomos o primeiro indutor a falar, CEO X, vem conhecer o pitch. Aqui, deixa a gente mostrar como é que as coisas funcionam, quais são os resultados. Também do próprio CEO de querer entender um pouco mais de inovação, conhecer, procurar. Já teve também o caminho contrário, da gente entrar com liderança, diretor, gerente, analista, independente da posição, mas começa na base e aí ela compõe uma defesa até chegar no CEO. Né? Teve um caso muito legal que a gente fez isso o ano passado, né? Começou com a base e a gente terminou com uma apresentação aqui em São Paulo para 12 C-levels globais de uma empresa e ali foi o divisor de águas. Falei, cara, entendemos que tem muita oportunidade. Né? E também tem o próprio conselho. Do conselho fala, olha, dá uma olhada ali e tal. Então, assim, tem várias portas de entrada. No caso dessa conexão com a startup, tem sempre uma questão de fundo que é delicada, que é a propriedade intelectual. Né? A gente vai desenvolver aqui em conjunto, é um negócio, a sua empresa tem 5 funcionários, a minha tem 10 mil, a gente desenvolve um negócio aqui, o meu poder de escala é tão grande que você com 5 funcionários, essa boa ideia que você teve, não chega em lugar nenhum. Eu pego essa ideia e ponho aqui dentro, vai virar um caminhão de dinheiro. Como é que a gente divide isso? Legal. Guedes, ótimo ponto. E isso a gente vivencia praticamente todo dia. E assim, na minha opinião, não tem uma resposta única, mas você tem uma composição. Né? E a grande sugestão é deixar o mais aberto possível e resolver os problemas em pequenos passos. O que eu quero dizer com isso? Já vivenciamos situações onde uma grande empresa faz uma inovação aberta e ela já declara na largada, olha, eu vou querer 50% da propriedade intelectual daquilo que for desenvolvido. Também já vimos 100%. Isso, muitas vezes, não é a verdade absoluta, mas muitas vezes inibe boas ideias até de serem apresentadas, porque o empreendedor fala, mas a minha ideia vale milhões, eu não quero dividir
Na largada, 100% ou deixar, né? 100% ou dividir, sem saber exatamente o que vai ser. Então, muitas vezes, um ambiente de inovação como nós, e eu já tive esse papel, isso é um pouco de conciliador também. Né? Falei, cara, cede aqui, cede ali, a gente não sabe quanto vai ser. Porque tem dois momentos, né? Tem o momento da sessão, vamos dizer assim, da negociação, e depois do contrato. Sim. Que são coisas diferentes, correlatas, mas que, meu Deus, então, esse contrato deve dar um trabalhão para fazer. Se eu puder dar uma primeira sugestão em cada caso, né? Demais, já. É deixar o mais aberto possível. E restringindo conforme as coisas forem acontecendo. Tá, agora, então, deixar no contrato assim, vamos combinar que a gente vai combinar. Né? Acho que esse é o modelo que funciona bem e é o que a gente tem visto maior aceitação. A gente vai se acertar. Dentre os problemas que podem acontecer, ou das dificuldades para se estabelecer um contrato e uma operação conjunta, grande empresa e startup. Falamos de um, que é a propriedade intelectual, como é que a gente vai dividir. Então, vamos andando e vamos aprendendo com o jogo. Isso. É interativo. Isso. Que outros problemas você acha que tem? Bom ponto, né? Tem uma parte, digamos, de governança da grande empresa. E fico muito feliz de estar aqui porque a gente traz os dados, digamos, de chão de fábrica, é o que a gente vive. Então, coisas que já aconteceram, além da propriedade intelectual. Você faz todo um processo, define a estratégia, escolhe a startup, faz os matchmakers, faz tudo. Na hora de você contratar uma startup que tem 2 anos de vida, não tem muito balanço ainda e tal, a grande empresa não tem processo interno de contratar uma startup, porque ela considera que é um fornecedor global, vai pedir garantia 3 vezes o valor do contrato. Não funciona. Balanço auditado. Isso. O cara falou, o quê? Exato. O que acontece? Perdeu 1 ano e meio de trabalho. Dos 2 lados. E para a startup é, digamos, pior ainda, porque ela aposta muito num contrato desse. A grande empresa ainda tem algum tempo de fôlego. Né? Então, essa questão de fluxo de contratação é um outro fator. Tem uma questão de cultura também. Então, muitas vezes, né, a grande empresa ela vem com uma cultura mais estruturada, de processos específicos, até de dress code. Sim. Idade, talvez. Também. Né? Então, entra a cultura pessoal e corporativa. E quando você começa a trabalhar junto, essas coisas, às vezes, não batem. Então, não, mas aí eu quero um cara residente aqui, tem aqui dentro, mas a startup fala, não, mas a gente já tem essa cultura de vir, traz o cachorro aqui e tudo mais. Parece uma coisa simples, mas isso acontece. Claro. Né? Pode ter um choque cultural aí Sim. que impeça os caras de se entenderem. Né? Exato. Sim. Então, volta no mesmo modelo, assim, vamos combinar que a gente vai se acertar. Né? E essas coisas vão se configurando no meio do caminho. E aí entra, mais uma vez, um papel importante de um ambiente de inovação, ou de uma empresa que faça o Open Innovation, porque se deixar essas duas culturas sozinhas... Pode ser que não dê liga. Exatamente. Ter lá uma área de descompressão no meio do caminho. É o colágeno ali que dá uma esticada nas coisas, né? E é muito do nosso trabalho. Então... E o seu modelo... Desculpa, te interromper. Não. É que é tanta pergunta que vai... Que bom, ótimo. E o seu modelo de negócio, como que é? O parque fica com uma beiradinha dos negócios que acontecem lá, você recebe pro residente estar lá, como que é? Perfeito. Porque pode ser que haja um conflito de interesse aqui, hein? Estou aqui olhando aqui com um olhar de detetive, hein, Luizão? Sim, é isso mesmo. E é nosso papel, né? A grande ferramenta é fazer o negócio acontecer. Mas, por exemplo, a área de negócios corporativa que eu tenho a oportunidade de liderar, nesse momento a gente toma cuidado com tudo isso que está corretíssimo e acontece. Então, sim, o fato de levar Open Innovation para as empresas é um produto nosso. Então, uma grande empresa pode chegar e falar, olha, eu quero começar Open Innovation. Então, a gente tem, digamos, igual roupa, o PMG. Tem o básico que é fazer uma divulgação, é um pouco mais do que isso, mas é por aí, até criar toda a cultura na empresa e prepará-la para ter um Open Innovation. E a gente é remunerado por esse serviço, como um trabalho de consultoria. Claro. Né? Mas a gente não tem participação nos resultados, não tem equity, não tem propriedade intelectual, a gente não interfere nisso. O business em si é entre as duas partes. Isso, ou três, exato. Exato. O nosso trabalho é de fazer o negócio acontecer e ser remunerado por esse trabalho. É um grande facilitador. Isso, Entendi. Que faz muita diferença. Total diferença. Por essa experiência passada, dos caminhos que já trilharam, né?
E tem um outro componente que a gente não falou no detalhe até agora, mas Sim. que ele, como um ambiente de inovação, Hum. ajuda muito, que é o Blended Finance, que é Opa. você poder levar instrumentos de fomento, como BNDES, FINEP, FAPESP, no caso de São Paulo, para reduzir o custo de investimento. Lei do bem. Lei do bem, muito bem, perfeito. Hum. Quando a gente coloca esse kit, e isso dá um outro podcast, uma outra, é muita Já coisa. tá aqui feito convite. Obrigado. A gente vem, É. porque tem muito assunto, né? E essa junção do Open Innovation com o Blended Finance, Faz toda você a coloca o diferença. Brasil numa posição top no mundo. Porque a nossa legislação não é ruim, né? Não, Né, pelo contrário. Mesmo os fomentos, as linhas de fomento que temos aqui também não são. Elas, há quem diga que são trabalhosas de se conseguir. Essa é a sua opinião também? Sim, exatamente. Minha particular opinião é que o Brasil é um dos melhores países do mundo do ponto de vista de incentivo para a inovação. Muito bom. Dando uma palhinha aqui, mas hoje a gente tem nesse exato momento, enquanto gravamos o podcast, né? Igual caixa eletrônica que você pode sacar o dinheiro lá, né? Não é muito mais comum isso, mas você tem pelo menos 100 bilhões de reais disponíveis para investir em inovação dentro das principais linhas de fomento federais. Quem é que sabe disso? Quase ninguém. E exatamente o que você comentou, existe uma burocracia correta, tem muito processo para ser seguido. Mas, como dizia um antigo amigo meu, faz certo que dá certo. Né? Qual que é o rito que tem que ser feito? É isso aqui? Mas se você não souber o rito, Exato. Ferrou. E aí, quando a gente segue, aí voltando para o Open Innovation, e você enriquece financeiramente o Open Innovation com o Blended Finance, você chega a situações que nós já vivenciamos, onde para cada real que a grande empresa investe num processo de Open Innovation, você economiza / capta outros 9. Seja via Lei do Bem, seja via um BNDES, Embrapi, você pode fazer toda essa composição. Mais uma vez, quem é que sabe disso? Quase ninguém. Porque também tem um trabalho depois, o trabalho de captação é difícil, mas é lindo, e depois tem um trabalho de reporting. Sim! E também, sim. A turma esquece, né? Exatamente. Acho que é só pegar o dinheiro, né? Exato. Então tem que devolver, às vezes, né, quando é fundo perdido, e tem que reportar o que está fazendo com ele e tal, e é uma tecnologia também. Isso, é o que a gente costuma falar, são 2 grandes trabalhos. Um de estratégia, de você conseguir fazer o recorte do que encaixa onde, e outro igualmente importante, que é o trabalho do despachante, de cuidar dessa documentação toda. E conforme você vai internalizando esse conhecimento, você vai ficando mais eficiente, mais uma vez, a ponto de você chegar numa eficiência financeira de 90%. Isso descola a companhia dos seus concorrentes de uma maneira absurda, porque seu custo ponderado de capital vai lá para baixo, você paga o PhD com o salário, com a grana que você levantou e não com o seu fluxo de caixa. Não tem coisas como essa? Exatamente, perfeito. Tem editais abertos, chamadas abertas agora, inclusive, para você poder trazer pesquisadores de fora do Brasil com pagamento integral de recursos de subvenção da FINEP, no caso. Né? A gente tem empresas lá do nosso ecossistema com isso. Mas tá sobrando dinheiro, literalmente. É claro que eu estou comentando aqui o lado poético. A vida real é isso, é um vestibular, você tem que se preparar. Mas funciona. E, mudando de marcha aqui, o papel da academia, né, que a gente falou do papel da economia. Agora, pensando no papel, como a academia pode ajudar a inovação aberta? Essa cena não especificamente no Parque Tecnológico, mas a inovação aberta como um todo. Qual você acha que o papel da academia pode ter? Fundamental e tão importante quanto das startups. A gente falou muito das empresas, mas se produz muito conhecimento, muita prova de conceito, tem muito laboratório. Né? Então, você falou também um ponto muito importante. Quando a gente fala de Open Innovation de uma forma geral, muitas vezes é associado um para um a Open Innovation Startup. Isso é verdade, mas não é toda a verdade. Que legal. Então, quando a gente fala de centros de pesquisa, por exemplo, vinculados a universidades, vamos pegar um exemplo, né? Deixa eu fazer um disclaimer, isso não é um marketing, né? A gente não é remunerado por isso, mas vamos pegar o Instituto Eldorado, por exemplo, de Campinas, que é um centro de pesquisa, muito conectado com a Unicamp, por exemplo, e ali dá para rodar Open Innovation pra caramba. Por exemplo, a gente pega a própria Samsung e Apple, consomem tecnologias desenvolvidas ali. Olha só.
O Brasil tem toda a rede de centros de pesquisa do Instituto Senai, são 26, com tecnologia de primeiro mundo. De primeiro mundo. Isso dentro de um processo de Open Innovation, uma empresa automotiva, por exemplo, e faz isso, são poucas ainda, mas elas podem ir lá no laboratório de manufatura aditiva e consumir uma prova de conceito, encomendar um serviço. Isso acontece, pouco ainda. Mas, então, dizendo que o papel da academia é fundamental, porque tem muita coisa boa ali. Cara, eu vejo que, na minha experiência com os alunos e alunas aqui, principalmente do mestrado aqui na FIA, dos MBAs, eles chegam tão pressionados pelo tempo, sim, então tem tanta coisa para fazer, que não conseguem dar conta do trabalho que já tem para fazer e trazem o trabalho para a escola. O cara vem para a universidade e trabalha ao invés de assistir aula, que é uma pena, me deixa com a dor no coração danada. Como é que a turma vai encontrar tempo para pensar numa coisa revolucionária, que, a bem da verdade, já tem 40 anos, mas enfim, seria revolucionária para a companhia? Sim. Então olha que difícil que é, né? É compreensível. É compreensível. E aí entra um dos valores, por exemplo, dentro dos nossos programas institucionais, é exatamente um modelo para que a gente observe e sente isso. Então, fala, pessoal, o CEO, venha conhecer, aí contrate o nosso serviço, mas tem outros que fazem isso também, então não estou defendendo o nosso aqui, mas dizendo o que pode ser feito, porque aí você colocando um terceiro que vai te mentorar, te guiar e te ajudar a abrir a cabeça, você começa a ter um pouco mais de tempo, do tempo que já não tem, né? Então, a gente sente isso. Aquele acelerar da curva de aprendizagem, né? Que a gente falava agora há pouco. Porque é compreensível. Você e aí deixa eu fazer uma derivada aqui. É muito comum, quando a gente fala de empresas globais que operam no Brasil, de uma forma geral, é mais produção, né? E a inovação, o core, está fora. Tá fora. Então, quem está aqui está pressionado mesmo para dar resultado. Só que aí entra uma coisa que pode ajudar essa pessoa a estar pressionada por resultado a ficar menos pressionada ou ter mais resultados, né? Então, fazendo uma derivada um pouquinho do Open Innovation, ele não é só para gerar novos produtos e novos serviços. Também funciona muito bem. Mas você pode consumir soluções inovadoras para melhorar os seus processos internos. Por exemplo. Exemplo, né? Vamos lá. A gente tem no nosso ambiente lá a Nestlé. A Nestlé tem o seu hub principal de inovação, de excelência de manufatura do mundo, está lá com a gente. São cerca de 15 pessoas dedicadas para a inovação. E aí, dando exemplo, aquela turma, e falando de uma forma muito geral, não está olhando exatamente, digamos, para um Kit Kat de sabor diferente, como um novo produto, uma Nespresso com Alexa, pode até ter participações, não é essa a articulação principal. É o seguinte, onde é que eu acho soluções vindas de startups e de universidades? É coisa que eu nem estou pensando ainda. E que fazem parte do meu processo produtivo das 14 fábricas que eu tenho no país. Que eu possa ver coisas que eu gaste muito, ou que eu pare muito tempo. O que tem de startup que vai melhorar, ou de solução acadêmica que vai melhorar a minha vida? Mas o business do cara é esse, né? E aí... Uma área cujo business é fazer inovação aberta. Isso, sim. Só que com essa estratégia de, tudo bem, então, já que a inovação core é feita fora do Brasil, inovação de produto, tem a inovação de eficiência operacional, que é gigantesca. Que é uma fronteira gigante. Isso. Que a gente pode exportar para o mundo na medida em que consigamos fazer alguma coisa que valha realmente a pena. Né? Exatamente. E quando a gente fala do Brasil ter mais de 100 mil startups de base tecnológica, mais de 100 bilhões de reais disponíveis para inovação. O potencial que tem isso. Isso. É o que a gente fala. A gente fez uma conta sonhadora, mas articulando bem essa quádrupla hélice, trazendo os fomentos num mega projeto de Open Innovation, um giga, né, tem que ser, nacional, a gente muda o PIB do país. Uau. Porque imagina o impacto desses 100 bilhões de reais consumidos transformando em negócio. Sim. O estudo da Lei do Bem diz que para cada real que a Lei do Bem renuncia como incentivo, ele movimenta outros 5 na economia. Porque aí você contrata pesquisador, você gera produto, não, um número um pouco genérico. Então, se a gente consumir esses 100 bi... Se for 5, já 2,5. Mexer cerca de 250 bilhões de reais na economia, num PIB de 10 tri, a gente está falando de 3%. Não
É apreciável. Ainda mais numa situação na qual o pai se encontra. É uma conta mais abstrata? Mas para dar uma ordem de grandeza do potencial que isso tem. E sem contar o spillover, né? O que sai daí. Né? Isso, O aluno ou aluna que estava desanimado, acho que vou desistir da faculdade, quando vê o colega que saiu e montou uma startup que deu certo, ele continua. Isso. E puxa, vai saber o que sai daí. Você tem essa indução, esse arrasto, e a gente observa esse fenômeno lá no parque. Quantos alunos, como comentei rapidinho no começo do IT da Unifesp, já aconteceu, tá? De você ter, por exemplo, alunos que vão fazer trainee em grandes empresas, aí o amigo dele de turma monta uma startup e fala, opa, peraí, vem pra cá, vem ser meu sócio aqui, te dou uma parte da empresa, me ajuda a tocar e vem empreender. E isso aconteceu mais de uma vez. Eu fico sempre, a gente tem aula de empreendedorismo aqui já há bastante tempo e tal, eu sempre fico um pouco assim, eu sou uma voz um pouco dissonante aqui na faculdade, porque eu acho que o sujeito, quando sai da faculdade, tinha que trabalhar sem ser o seu capital, sob risco. Sim. Trabalhar para pegar a experiência e voltar para empreender depois de um tempo. Sair da faculdade e empreender, tem muitas histórias de sucesso, mas eu acho que o risco aumenta um pouco demais. Talvez pensando num cenário ideal, esse modelo ele é bom. Né? Mas tem os casos que dão certo. Surge uma oportunidade, o cara não pode falar, não, vou deixar passar a oportunidade, ver se ela aparece de novo. Estamos chegando já no finalzinho aqui, para minha tristeza, Luizão. A gente falou bastante de empresa grande. Como é que a startup se prepara? Como é que a noiva ou o noivo se embeleza para esse rolê? Muito bom. E aí entra, mais uma vez, o papel dos ambientes de inovação como o nosso. Porque muitas vezes, né, a startup ela vem com um toolkit ou com um preparo mental mais orientado à solução de problema, e que isso não está errado, mas realmente tem toda a questão de relacionamento, documentação, né? Formalização. Sim, tudo isso. Então, como é que ela se prepara? A minha melhor sugestão é que ela faça parte de algum ambiente de inovação. Se conecte, entre nos programas, que muitas vezes o Open Innovation faz parte dos programas. Você acha que o Sebrae ajuda nesse momento? Muito, ajuda. O Sebrae ajuda bastante, tem vários programas, né, de investimento financeiro, de mentoria, de conexão com grandes empresas. Né? Agora, a vantagem de você se aproximar do ambiente de inovação é exatamente você ser preparado mais para este mundo de inovação. Sim. O Sebrae é muito bom. Para estruturar como companhia. Né? Isso. Agora, colocando esse tempero de inovação, então, ajuda, acho que complementa. Né? Então, por exemplo, o Sebrae é parceiríssimo nosso. Várias mentorias do Sebrae acontecem dentro das nossas startups. E que se a startup também não tiver com a gente, for com o Sebrae, vai, sim. Só que não é algo tão orientado à inovação. Mas é bom também. Então, o mundo ideal seria se juntar os dois. Né? E procurar um programa de mentoria, que, por exemplo, a gente tem, vários outros ambientes de inovação tem. Você trazer pessoas de mercado, C-levels, ainda na ativa, ou que mudaram e querem agora ter uma consultoria, isso enriquece muito o network. Que é escutar a experiência de executivos e executivas que já estiveram no mercado ou estão ainda e que podem compartilhar a sua experiência, enfim, falar para o cara, olha, por aqui não, talvez por ali. Isso. Esse produto não está muito claro. Sabe que outro dia eu tenho um mentor assim, que eu tenho muita sorte de contar, que é o Júlio Zaghini, e outro dia eu ia fazer um protótipo com ele. Né? Eu estava pensando junto com um colega em desenvolver um sistema, e eu falei, eu vou fazer um pitch para você, veja o que você acha. Ele falou, Guedes, pitch é para quem não tem demo. Eu falei, peraí, como é que é? Como é que é? Fiquei pensando, olha... Faz sentido. Ele falou, esquece o PowerPoint e faz uma demo, que era um negócio sobre guerra eletrônica, a gente ia fazer um negócio bem lá, e ele falou, faz uma demo, invade um negócio ali, tal, junto com o seu hacker, e aí o cara vai ver, eu falei, putz, às vezes uma palavra, uns 30 segundos de um cara muito inteligente, podem fazer uma diferença gigante, né? Sim, sim. E você estar num ambiente de inovação tem a questão até da atmosfera, da vibe, de você da inspiração. Né? E vou dar um exemplo que aconteceu. Felizmente tem vários nessa linha, mas uma das startups nossas estava lá trabalhando no seu ambiente e dentro das várias visitas que a gente recebe, né, passou uma pessoa que era executivo do setor, né, C-level de grande empresa,
olhou a startup e falou, cara, me explica mais isso aqui. Aí fez o pitch, né? Naquele momento não foi um demo, foi um pitch. Mas saiu dali com R$500 mil de investimento, anjo. Caramba. Então, como é que a empresa se prepara a startup? Reforçando a possibilidade de você estar num ambiente de inovação, o presencial, o físico, tá lá, também ajuda muito. Boa. Então, tá na linha. Olha, o assunto não ia terminar. E aí, fica aqui o convite. Infelizmente, o nosso tempo já está aqui. Fica aqui o convite para os colegas que estão nos assistindo, para as colegas que estão nos assistindo, virem fazer o curso. Pô. O nosso pós-MBA da USP tem essa vocação de trazer pessoas que sabem muito sobre um tema ou muitos, que se associam com professores e professoras que são autoridades no assunto, para discutir em alto nível, inclusive com os colegas da classe, os temas mais relevantes da gestão moderna, dentre os quais a inovação aberta com certeza absoluta. Então eu agradeço muito aqui ao Luiz pela paciência, pela gentileza de se abalar de São José para cá, pegar duas marginais, não é fácil. Agradeço muitíssimo, não tenho palavras. Obrigado. E ele vai ser um dos colegas, um dos professores aqui da casa no pós-MBA. Então não perca essa oportunidade de vir conhecê-lo pessoalmente. E é isso, turma. Muitíssimo obrigado. Luiz, a palavra é com você, amigo. Obrigado. Mais uma vez, obrigado, professor Guedes, toda a equipe da FIA, um prazer, uma honra estar aqui. Parabéns pela iniciativa, pelo curso. Eu sou aluno da casa de alguns cursos, já fiz aqui, então recomendo, venham. Também, quem tiver a oportunidade, visitem o Parque de São José. Sim. E também olhem o ecossistema de inovação como um todo no país para ter uma ideia desses números que a gente viu, do que tem por aí. Tem muita coisa boa, tem muito recurso. E se aproximem da turma da FIA aqui, que tem muito conhecimento teórico e prático, que é o que a gente está vivenciando hoje aqui. Então, uma honra estar com vocês. Espero estar mais vezes por aqui. Obrigado. Valeu. Um abração. Valeu. Sucesso aí. Tchau, gente.